quais são os tipos de escoliose que existem? Vários, né? E os tratamentos? Tratamentos conservadores, tratamentos cirúrgicos, e vamos focar hoje nos tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico, ele é muito indicativo de acordo com o tipo de escoliose que você vai tratar. Então, inicialmente, na escoliose infantil, o tratamento cirúrgico mais indicado são as hastes de crescimento, ou as hastes magnéticas, que são os tratamentos mais modernos que existem. Por que tem que ter uma haste magnética? Eu vou pegar um modelinho aqui, né, da cirurgia e da escoliose para mostrar como é que funciona uma haste magnética e por que a gente tem que utilizar a haste magnética. Digamos, uma criança de 8, 9, 10 anos, que está numa idade de crescimento ainda e tem que fazer uma cirurgia de escoliose, que não são todas, é a grande minoria que tem que operar, se ela for submetida à cirurgia, ela não pode interromper o crescimento, mas ela tem que parar a escoliose. Então, por exemplo, eu vou pegar o modelo aqui, isso aqui é uma coluna vertebral vista de frente, ok? Então a gente chama isso aqui de ângulo coronal. Uma coluna vertebral vista de lado ou perfil, ângulo sagital. A escoliose é uma deformidade rotacional. A criança, o adolescente ou o adulto, ela apresenta uma deformidade tanto no ponto de vista de perfil, que é o ponto de vista lateral, quanto o ponto de vista frontal ou de costas, que é chamado coronal. Isso aqui é uma coluna de um adulto. A criança não tem a coluna desse tamanho. Se você submeter uma criança com uma cirurgia definitiva, ela vai ter uma coluna menor que essa. Então o tórax ele para de crescer. Então qual é o tipo de cirurgia numa cirurgia de escoliose infantil? É a cirurgia de haste de crescimento magnética. Por que magnética? Por quê? Eu vou pegar aqui um modelo de um parafuso de adulto, que é esse parafuso maior. É colocado um parafuso em cada lado de vértebra, normalmente são 2 vértebras nas crianças e mais 2 embaixo. E o que acontece? Nesse meio aqui é colocado uma haste que não é igual a essa, porque é uma haste magnética. O que a haste magnética faz? Vou botar um modelo aqui na mesa. A haste magnética, ela tem no meio dela um componente magnético, como diz o nome, que ele permite o crescimento e ele vai fazer um tutor interno para a pessoa não ficar com desvio, a criança não ficar com desvio e ela continuar crescendo. Então é o método mais moderno que existe numa cirurgia de escoliose infantil. E isso, qual é a vantagem do tratamento de 10, 15, 20 anos atrás? Por que acontecia? Nós, como cirurgiões, a gente tinha que fazer e colocar esse tutor interno nas crianças, só que de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, tinha que submeter essa criança a uma microcirurgia para orientar e fazer com que ela cresça e trate a escoliose internamente. Então, esse é um dos tipos de cirurgias mais avançados que existe, que é a colocação de hastes magnéticas na cirurgia de escoliose infantil, que é uma cirurgia que é pouco realizada porque são poucos casos que são indicados à cirurgia de escoliose infantil. Né? O nosso próximo tópico agora, que é um tópico maior, né? E sobre a cirurgia de escoliose infantil, vai ter um vídeo lá na frente que eu vou falar só sobre cirurgia de escoliose infantil. Agora a gente vai falar um leve briefing, que é também sobre a cirurgia da artrodese posterior. O que é a artrodese posterior? Que é a cirurgia de escoliose do adolescente, a escoliose idiopática do adolescente. É a escoliose que mais é operada no mundo, maior até do que nos adultos. Quais são as vias de acesso? O que é uma escoliose idiopática do adolescente? Voltando ao nosso modelo, aqui é um modelo de uma coluna de costas, a gente já sabe que isso aqui é o nosso eixo de costas. A escoliose do adolescente, como a gente já viu em outros vídeos, o adolescente, a menina ou o menino, ele pode ter um ombro para o lado esquerdo ou para o lado direito e faz aquela giba, né? Que a criança fica com a giba que é aumentada. O que é a giba? É aquela deformidade posterior. Como é que é a cirurgia de escoliose do adolescente? Normalmente é um acesso posterior, pode ser um acesso lateral ou pode ser um acesso anterior. Vamos falar do acesso que mais comumente é utilizado, acesso posterior. O acesso posterior, o cirurgião,
né, nossas cirurgias, como que a gente faz? A gente marca quais são os níveis que vão ser operados, isso tudo no pré-operatório, através de vídeo, através de tomografia, ressonância, de tudo. E a gente define a vértebra apical superior, ou a vértebra superior a ser instrumentada. Então é feito um acesso dessa região aqui até aqui. Digamos, você vai fazer uma escoliose de T4 a T12. Esse acesso se faz uma dissecção muscular e tem acesso aos ossos. É colocado os parafusos pediculares em cada vértebra, um parafuso igual a esse aqui é um parafuso de adulto, pode ser um pouco maior, um pouco menor. E posteriormente, a fazer as manobras de derrotação, manobras de estabilização, são colocadas as hastes. E você pode perceber, né, se a gente conseguir observar aqui no vídeo, essa haste ela já está até com uma curvatura pequena. Né? Porque isso aqui você vai fazer o molde dela de acordo com uma lordose, se você vai ter uma cifose e a correção da escoliose. As hastes da escoliose são muito maiores que essas, é de acordo com o tipo de escoliose que a pessoa tem. E você pode fazer a modelagem in situ, a modelagem prévia. E em casos mais complexos, ainda existe a impressão 3D de como que vai ficar no pré e no pós-operatório. Tá? Então, voltando ao nosso modelo. Acesso posterior, acesso lateral e acesso anterior. Por que eu estou falando do acesso anterior e tem um vídeo lá atrás? Porque um dos tratamentos com acesso anterior é a por videotoracoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, em que você usa um vídeo, né? E você consegue observar o que está acontecendo na tela. Via anterior ou anterolateral, ela pode ser feita através de cirurgia minimamente invasiva, através de toracoscopia. Por que toracoscopia? Porque é através do tórax. Então, por exemplo, isso aqui é um endoscópico, né? Tem o cirurgião, como a gente consegue ver, ele vê o acesso é pequeno, vocês podem ver, e o cirurgião ele vê lá naquela tela o que está concentrando tudo lá dentro. Então é realizado através de furinhos. E você faz a cirurgia através de vários furinhos e você tem acesso à coluna anterior do adolescente. Isso é o acesso anterior, junto com o acesso anterolateral. E que muitas vezes eles podem ser em conjunto com o acesso posterior. Por que eu estou falando tanto do acesso anterior do acesso anterolateral? É porque de 10 anos para cá, está sendo utilizada uma técnica chamada que é a técnica de as cordoalhas, que são as técnicas do cordão, que é uma cirurgia de artrodese dinâmica, em que a criança ou adolescente ele não vai perder o movimento. Você corrige a escoliose através do acesso anterior ou anterolateral, e a criança continua com o movimento, porque não é uma artrodese rígida. Não é na maioria dos casos, é na minoria dos casos, em casos que têm que ser selecionados exclusivamente no consultório, não é qualquer tipo de paciente. Tópico muito importante, vamos começar agora no outro tópico, que é a artrodese posterior. A artrodese posterior baseia-se na instrumentação da coluna por via posterior, na dissecção dos planos musculares e na correção da escoliose, através dessas hastes. Então as hastes podem ser moldadas, pré-moldadas ou moldadas in situ. E é realizada as cirurgias de correção através de derrotação, através de distração ou de compressão. Então essa é a via de acesso posterior. Lembrando que, como em outros vídeos que eu mostrei, existe o acesso anterior ou anterolateral, ok? Então, como é que funciona a cirurgia de escoliose de artrodese posterior? É a cirurgia mais praticada, né, para a escoliose, é uma cirurgia muito segura. Todas as cirurgias de escoliose são realizadas através de monitorização neurofisiológica intraoperatória. O que seria isso? Como a gente pode ver aqui no modelo da coluna, esse é um modelo aqui que não tem os nervos, mas eu vou pegar um outro aqui. Aqui é um modelo em que tem todos esses nervinhos. Qual é a função da monitorização? Como já diz o nome, é monitorar e ajudar o cirurgião se tiver alguma alteração de queda de potencial. O que seria isso? Porque durante a cirurgia, vamos imaginar junto e vamos pensar junto aqui. A coluna não está reta, a coluna está torta. Quando o cirurgião opera, ele tem o objetivo de deixar a coluna reta.
Nessa hora que a coluna fica reta, você também tem que trazer o nervo junto. Se tiver alguma alteração neurológica, ou porque o nervo foi muito esticado, ou porque tem alguma estrutura passando ali perto, vai aparecer no nosso monitor. E aí por isso que ela é uma cirurgia segura, porque você sabe on time tudo que está acontecendo com a parte neurológica do nosso paciente. Então isso é uma coisa muito importante. E isso vai ser tópico muito lá na frente a gente falar sobre o quê? Sobre a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Então eu vou trazer aqui para o consultório, né, um aparelho de monitorização, ou durante uma cirurgia eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse aparelho, ok? E esse vídeo é um vídeo mais explicativo, mais curto, para falar da artrodese posterior. Eu sou Felipe Figueiredo, ortopedista e cirurgião de coluna vertebral.